Olá, meus queridos alunos das primeiras séries A e B, Centro de Ensino Fregil. Um grande abraço a todos e sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Ok, turma? Pessoal, na aula de hoje nós vamos estudar logaritmos, assunto muito importante também, tá? Acompanhe aqui comigo na tela, turminha. Ó, os logaritmos surgiram para facilitar os cálculos matemáticos. Já coloquei essa definição, tá? Que os logaritmos surgiram para facilitar os cálculos matemáticos, porque muitos alunos perguntam assim, mas para que estudar logaritmo? Qual é a sua aplicação no cotidiano? Nós vamos ver essas perguntas, as respostas dessas perguntas no decorrer dessas aulas. Tá? E dizer de antemão para vocês que o pai dos logaritmos foi o matemático escocês John Napier, certo, pessoal? Bom, só que antes de nós entrarmos no estudo dos logaritmos propriamente dito, eu vou aqui chamar a atenção de vocês para rever, assistir de novo a videoaula explicativa de equações exponenciais, porque a partir delas é que eu quero mostrar para vocês a importância dos logaritmos, do surgimento dos logaritmos. Ok, turma? Beleza? Então, vamos resolver algumas equações exponenciais. Turma, a primeira é essa aqui, ó. 3 elevado a x, né, para dar 81. Bom, nós já sabemos do estudo de equações exponenciais que nós temos que igualar as bases, né? Então, como é que nós vamos igualar essas bases? Como é que nós vamos colocar 81 na base 3? Fazendo a decomposição dos fatores primos. 81 dá para dividir por 3, que dá 27. De 27 dá para dividir por 3, que dá 9. 9 dá para dividir por 3, que dá 3. 3 dá por 3, que dá 1. Então, 81 é a mesma coisa de 3 elevado a 4. Notem vocês que as bases são o quê? Iguais. Agora é só igualar os expoentes, tá? Bom, x é igual a 4, beleza? Outro exemplo para nós fixarmos. 5x é igual a 1 sobre 125. Professor, como é que eu coloco 1 sobre 125 na base 5? Notem vocês que 125 é a mesma coisa de 5 elevado a 3, concorda? Então, o que é que faz? Esse 1 sobre 5 elevado a 3, nós aprendemos em aulas passadas um caso particular de potenciação que diz o seguinte, que toda potência de expoente negativo é igual ao inverso da potência de expoente positivo, né? Então, nesse caso aqui, vai ficar assim, ó. Como fica 1 sobre 5 elevado a 3 positivo, ele passa para 5 elevado a menos 3, potência de expoente negativo. Como as bases aqui são iguais, aplica-se a propriedade das exponenciais, iguala a seus expoentes. Então, x é igual a menos 3. Tá? Agora, turminha, eu quero chamar a atenção de vocês aqui para a resolução desse tipo aí de equação aí do item C. Ó, 2 elevado a x para dar 3. Será se tem como colocar o 3 na base 2 pelo esse método que nós acabamos de estudar? Vocês vão ver que é muito trabalhoso. Tá? Então, equações desse tipo, né, provocou uma dor de cabeça enorme nos matemáticos dos séculos passados. E aí, com o surgimento dos logaritmos, um cálculo desse aí foi muito mais facilitado a sua resolução. Ok, turminha? Bom, então, de posse disso, que nós já sabemos que essa equação, né, pelo estudo dos logaritmos, é muito mais fácil nós chegar à resolução, certo? Agora, acompanha comigo aqui na tela a definição de logaritmo. Acompanha aqui, ó. Bom, nós vamos dizer o seguinte, ó. Sejam os números reais positivos A e B. O A tem que ser diferente de 1, é uma condição. Denomina-se logaritmo de B na base A, o expoente C tal que. Ó, olha aqui como é que nós vamos ler. Olha bem isso aqui, como é que nós vamos ler essa nomenclatura. Log de B na base A é C. Se e somente se, ó, a bicondicional aqui, ó, estudos antes da pandemia, no mês de março ainda, de lógica, né? A bicondicional. Se o A, esse A aqui, ó, for elevado a C, né, é igual ao próprio B. Tá? Ah, mas eu não entendi. Calma, fica tranquilo. Tá? Onde, pessoal, nós vamos partir das condições para que exista de fato os logaritmos. Quais são elas? O B tem que ser positivo, o A também, e ele tem que ser também diferente de 1. Onde o A é chamado de base do logaritmo, o B é chamado de logaritmando ou antilogaritmo, e o C é chamado de logaritmo.
certo? Então, em outras palavras, o log de b na base a é igual a c, se você pegar essa base, elevar ao expoente c, que é o logaritmo, e encontrar como resposta o próprio logaritmando. Ou seja, logaritmo tem sinônimo de expoente. Ok, turminha? Vamos agora aqui para algumas consequências dessa definição aí. Ó. Acompanhe aqui comigo na tela. Ó. A primeira é que o log de 1 na base A é igual a zero. Tá? Porque vocês concordam comigo ó, que é a base tá, elevado a zero para dar 1. Todo número elevado a zero é igual a quanto? A 1. Nós estudamos isso lá da potenciação. O log de A na base A é o próprio 1, tá? Certo? O log, notem vocês aqui no item 3, né, que o logaritmando, que é o valor de B, ele tem o mesmo valor da base, né, ó, A e A. Só que esse logaritmando ele está elevado a um expoente. E quando isso acontecer, pessoal, o resultado é o próprio n, tá? No item 4, notem vocês que nós temos aqui um número real, tá? Esse aqui é um número real, certo? E esse número ele está elevado a um expoente. E o expoente desse número é justamente um logaritmo, log de b na base a. Então, quando se depararem com essa expressão, o resultado é o próprio b. E para fechar, a quinta consequência é que o log de b na base a é igual ao log de c na base a, se e somente se o b for igual a c. Tranquilo? Bom, agora vamos resolver algumas questões para nós fixarmos bem o que foi dito. Acompanhe aqui comigo na tela. Ó, a primeira diz o seguinte, aqui, ó, o log de 128 na base 2 para dar x. Vamos só recordar aqui. Quem é a base? É o 2. Quem é o logaritmo? É o x. Quem é o logaritmando? 128. Então, vocês podem perceber que é 2 elevado a x, pela definição. Para dar quanto? Para dar 128. Então, vai ficar assim, ó, 2 elevado a x para dar 128. Aí alguém vai dizer assim, nossa, recaí de novo numa equação exponencial. Agora ficou fácil a resolução. Né? Coloca o 128 na base 2, né? Fazendo a decomposição, tá? Igualando aqui, ó, as bases aqui são iguais, iguala-se os expoentes. Então, x é igual a 7. Muito tranquilo, tá? Então, o log de 128 na base 2 é igual a x, né? É igual a 7. Por quê, pessoal? Porque 2 elevado a 7 vai dar 128. É por isso que nós comentamos que logaritmo tem sinônimo de quê? De expoente. Tranquilo? Vamos agora para o item B. Acompanhe aqui comigo na tela. Ó. O item B. Log de 9 na base raiz de 3 para dar x. Então, como é que fica? Ó? De novo, raiz de 3 elevado a x para dar quanto? Para dar 9. Então, está aqui, ó, raiz de 3 elevado a x para dar 9. Certo? Bom, agora nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos extrair esse fator aqui do radical. Então, vai ficar assim, ó, 3, ó, o 3, aí fica, ó, 1 sobre 2, né? Isso aqui é uma propriedadezinha lá da radiciação. Como é 1, aí aplicando a propriedade da potência de uma potência, fica 1 vezes x, né? Então, fica x sobre 2, tá? De novo, com calma, ó. Aqui, ó, eu tirei o 3, né? Que é o radicando, aqui, ó, o 3. Aqui vai ficar assim, 1 sobre 2, né? Certo? Aquela regrinha que nós aprendemos, o que está dentro da casinha, quem está por dentro, né, vai ficar por cima. E quem está por fora vai ficar por baixo. E de onde é que aparece esse x, professor Valdo? Porque é 1 vezes x. X sobre 2. E o 9, pessoal, é 3 ao quadrado. Então, nós já colocamos aqui, ó, as bases iguais, já igualamos as bases. Agora, vamos igualar os expoentes, tá? Então, vai ficar o quê, ó? X sobre 2 é igual a 2. Só resolvendo essa equação, nós vamos encontrar x igual a 4, turminha. Beleza? Vamos para o item C. O item C diz o seguinte, ó. O log de 3 raiz de 3 na base 1 nono, para dar x. Da mesma forma, ó, 1 nono para dar x, né, elevado a x para dar 3 raiz de 3, né? Então, aqui, ó, notem potência de expoente negativo. 9 elevado a menos 1 e elevado a x, que é igual a 3, né, ó, que é esse 3 aqui, ó, 3, vezes, de onde é que veio isso aqui? Nós extraímos esse elemento aqui do radical, 3 elevado a 1 sobre 2.
Aqui nós vamos aplicar a potência de uma potência, né? Vai ficar assim, ó, 3, né? 9 é 3 ao quadrado. Tá aqui, ó, 3 ao quadrado. E vai ficar 2 vezes elevado a menos x, né? 3 elevado ao quadrado e elevado a menos x, que é igual a 3 sobre 3 meio. Tá aqui, ó, certo? Beleza? Bom, aqui nós vamos aplicar a potência de uma potência, ó, 2 vezes menos x vai dar menos 2, ó, tá aqui, ó, 3 elevado a menos 2x, e aqui nós vamos só conservar. Notem vocês, turma, que as bases são aqui iguais, né, ó? Agora é só igualar os expoentes. Como é que fica, então, ó? Menos 2x, que é igual a 3 sobre 2. Multiplicando aqui, ó, cruzado, vai ficar menos 4x, que é igual a 3. Logo, o 4 está multiplicando, passa dividindo. X é igual a menos 3 quartos. Tranquilo, turma? Beleza? Turminha, eu quero desde já agradecer a todos pela participação. Continue fazendo os exercícios, praticando, né? Eu sei que nós estamos vivendo momentos difíceis, mas nós vamos vencer, nós vamos sair dessa, turminha, tá? Um grande abraço a todos e até a próxima aula.